Muito bem, então vamos comentar a respeito de graus de liberdade e reações dos apoios. Então vamos pensar o seguinte, na seguinte situação. Vamos pensar em um objeto tridimensional. Vamos pensar aqui em um dado. Bom, quantas possibilidades podemos movimentar esse dado no espaço tridimensional? Bom, podemos movimentar através da translação, deslocar ele no espaço em determinadas direções, e também podemos estabelecer rotações em inúmeros sentidos, certo? Bom, mas vamos pensar o seguinte: se temos uma força correspondente que permite essa movimentação, vamos estabelecer com que esta força resultante ela venha a ser projetada através das suas componentes, ou seja, vão promover o mesmo efeito neste objeto. E da mesma forma o momento. Vamos estabelecer o momento resultante, estabelecer através das suas componentes. Então, vamos pensar que nesse dado no espaço temos as referências dos três eixos. Então, temos aqui os três eixos ortogonais entre si, o eixo x, y e z. Então, este dado no espaço, temos a permissão, no caso, da movimentação no eixo x, que temos deslocamento dx, a movimentação no eixo y, e também vamos ter a movimentação no eixo z, que temos aqui a caracterização de dz. Então, uma força resultante que permite a movimentação desse objeto, a sua decomposição vai se dar a partir desses três eixos. Então, o grau de liberdade vai estabelecer a permissão do movimento, certo? Então, para movimentos de translação no espaço tridimensional, vamos ter essas três possibilidades: deslocamento em dx, dy e dz. Da mesma forma, vamos ter um determinado momento resultante no espaço. E o momento corresponde também a um vetor, que podemos caracterizar da mesma forma que caracterizamos a força. Então, as rotações, as componentes das rotações, poderiam ser caracterizadas através dos giros em relação aos eixos. Então, podemos estabelecer uma permissão de giro, que é gx ao redor do eixo x, que pode ficar caracterizado aqui por uma circunferência e uma seta, que vai indicar o sentido de rotação, ou por duas flechas, que corresponde também o momento, certo? Então, da mesma maneira que podemos estabelecer uma permissão de giro no eixo x, também podemos estabelecer uma permissão de giro ao redor do eixo y. Então, esse sentido de rotação, a gente sempre pode pensar o seguinte: temos aqui o indicativo positivo, poderíamos caracterizar como se tivéssemos a regra da mão direita, certo? Então, temos aqui essa direção do eixo y, o polegar vai apontar para o valor positivo. E os dedos aqui, é como se eu fechasse a mão direita, tivéssemos o polegar estabelecendo o indicativo do eixo y, e aqui os dedos, no caso, com a mão fechada, vão indicar o sentido de rotação. Então, da mesma maneira, podemos estabelecer aqui o momento, a componente do momento na direção do eixo z. Então, a gente pode pensar que um determinado objeto no espaço terá 6 possibilidades de movimentação. São 3 deslocamentos de translação e 3 movimentos de rotação, certo? Então, sempre analisando que toda essa parte são componentes do vetor da força resultante e do momento resultante. Agora, imagine o seguinte: se vamos avaliar no espaço tridimensional, temos 6 possibilidades de movimento. Se vamos analisar no espaço
bidimensional, imagine o observador enxergando de cima. Se ele enxergar de cima, o número de possibilidades de movimentação, no caso, restrito ao plano XY, vai ser reduzido para 3. Imagine, eu só vou ter movimentação em dx, movimentação em dy e movimentação ao redor do eixo z. Então, quando avaliamos uma estrutura projetada em um plano, o grau de liberdade, a permissão de movimento, vai ficar restrito a 3 movimentos. Deslocamento em x, deslocamento em y e o giro, ou a rotação, que podemos estabelecer o giro, ao redor do eixo z, certo? Mas o que acontece? Uma estrutura, como vamos analisar uma estrutura? A estrutura ela tem que estar em equilíbrio, ou seja, a resultante das forças que atuam na estrutura tem que ser 0. E o momento resultante que atua na estrutura também deverá ser 0. Então, esses graus de liberdade que temos, que permite a movimentação, vamos ter que fazer o quê? Restringir. E esta restrição aos graus de liberdade é o que denominamos de reações dos apoios. Então, as reações dos apoios correspondem a ligações da estrutura ao meio externo. Ou seja, temos que fazer com que esses movimentos venham ficar restritos para que, de fato, a estrutura venha ficar em equilíbrio. Então, no caso aqui, se a gente vai trabalhar no espaço tridimensional, vamos ter que ter o quê? 6 equações. Então, a somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0, somatório dos momentos, somatório das forças em z igual a 0 e as somatórias dos momentos em x, em y e z igual a 0. Quando a gente trabalha com a estrutura bidimensional, o que a gente vai ter que fazer? Com que a somatória das forças em x seja 0, somatória das forças em y seja 0 e a somatória dos momentos ao redor do eixo z venha a ser 0. Então, desta forma, a estrutura estará em equilíbrio. Bom, para restringir, então, essas liberdades, temos as reações dos apoios. Com isso, a gente vai trabalhar primeiro com a caracterização da reação do primeiro gênero. Então, a reação correspondente ao primeiro gênero também é denominado de rolete. Tá? Então, rolete é apoio de primeiro gênero. Então, na prática, é como se tivéssemos aqui uma determinada situação, que eu tenho um determinado objeto, esse objeto está conectado a uma roda, tá? E esta roda está em contato a uma superfície. E eu quero avaliar a reação correspondente desse objeto. Então, na prática, poderíamos ter esta situação. Com isso, temos uma simbologia que restringe a movimentação perpendicular a esta superfície. Então, esta simbologia ficaria desta forma. É um triângulo, e esse triângulo temos aqui 2 linhas paralelas, certo? E esta identificação, uma questão prática, que é idêntica a esta representação simbólica, também ficará caracterizado depois por um vetor força. Então, um vetor força, um apoio de primeiro gênero, caracteriza que não venhamos ter movimentação perpendicular a esta superfície. Então, um apoio de primeiro gênero restringe um grau de liberdade, e esse grau de liberdade será perpendicular a esta superfície de contato. Ok? Um apoio de segundo gênero também é denominado de rótula. Então, vamos imaginar que na prática venhamos ter 2 objetos conectados, 2 cabos. Então, temos esse cabo verde e um cabo em vermelho. Imagine, essa conexão faz com que esse cabo em vermelho permita rotacionar ao redor desse pino. Então, essa representação aqui em azul corresponde a um pino.
Então, o apoio de segundo gênero, também denominado por rótula, permite a rotação, certo? Mas impede a movimentação das suas componentes na direção X e na direção Y, permitindo apenas a movimentação da rotação. Então, no plano, permite o giro, permite 1 grau de liberdade correspondente, mas impede a movimentação em X e a movimentação em Y. Com isso, a simbologia da rótula vai ficar caracterizada por um triângulo e também esta achura inclinada. Ou seja, esta simbologia caracteriza que o objeto vai permitir, esse vínculo permite que o objeto venha rotacionar, mas não permite a movimentação em X e não permite a movimentação em Y. Com isso, podemos caracterizar, então aqui podemos deixar uma igualdade do objeto em relação à sua representação e também podemos simplificar caracterizando por força, ou seja, o impeditivo na direção em X e o impeditivo na direção em Y. Claro, esse impeditivo poderia ser em sentidos opostos, certo? A gente sempre vai arbitrar um determinado sentido. Mas o que é importante? Que na rótula não vai permitir o deslocamento de translação, tá? E esse deslocamento de translação que não é permitido, a gente caracteriza por suas componentes, a componente em X e a componente em Y, tá? Mas que poderiam ficar também em sentidos opostos. Então, a caracterização do vínculo de segunda ordem ficaria desta maneira. Da mesma maneira, podemos caracterizar o apoio de terceiro gênero. Então, o apoio de terceiro gênero, o que faz? Ele vai impedir os 3 graus de liberdade. Então, engaste, ele impede a movimentação em X, impede a movimentação em Y e impede a rotação. Então, na prática, é como se tivéssemos aqui a caracterização de uma viga e esta viga está conectada a um pilar. Então, aqui podemos ter umas aletas dessa viga, são chapas conectadas, soldadas à viga, e esta viga está aparafusada no pilar. Então, essa viga, ela não é permitido que ela venha se deslocar na horizontal, nem na vertical, e também não é permitido a sua rotação. Então, a simbologia de engastamento se dará desta maneira. Ficará caracterizada por uma simbologia, uma textura, tá? E esta textura conectada a um elemento estrutural. Ou seja, impede as movimentações de rotação e de translação. Ou seja, impede os 3 graus de liberdade. Então, a caracterização do engastamento ficaria desta maneira. Teríamos a movimentação restrito em CX, CY e restrito também o giro da estrutura. Então, aqui verificamos a questão de graus de liberdade e reações dos apoios, certo? Ou seja, as reações dos apoios servem para restringir os graus de liberdade de tal forma que toda a estrutura, a resultante das forças venha a ser zero e também o momento resultante venha a ser zero, certo?